Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer os benchmarks completos do Ryzen 5 1600AF, um CPU que foi lançado há pouco tempo no mercado, apareceu em meados de 2019 e traz melhorias importantes em relação ao 1600 original, aquele lançado lá em 2017, arquitetura Zen, 14 nanômetros. Aqui nós temos um CPU que recebe o mesmo nome, 1600, porém entra com a segunda geração, a arquitetura Zen+, e com isso todas as melhorias que foram feitas ali no Precision Boost Overdrive, no IPC, nos caches, enfim. Eu já expliquei mais sobre esse CPU em outro vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui no canto. Hoje nós vamos colocar à prova, vamos ver se o CPU realmente vale a pena diante dos seus concorrentes. Por exemplo, o Core i3-9100F, que é um CPU que aparece ali numa faixa de preço parecida. Esse CPU eu comprei por R$569, um Core i3 você acha na casa dos 480, 500 reais, muito parecido, né? Vou também testar contra o 9400F, contra o 3600, 3500X, o antigo 1600, 2600, enfim, uma série de CPUs que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Eu vou usar a placa de vídeo RTX 2080 Super, que é a placa mais rápida que eu tenho. Por que eu uso a placa mais rápida e não uma placa mais simples? Porque com essa placa a gente consegue saber até onde cada processador vai para quem busca altas taxas de quadros. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma 1600 Super, que é uma placa que faz sentido para esses CPUs, você não saberia como ficaria com placas mais rápidas que ela. Então tem um sentido também testar dessa forma, embora em alguns vídeos eu trouxe testes com placas mais simples, mostrando um cenário diferente para vocês. Enfim, vamos começar então com os nossos benchmarks. Pega uma pipoca porque o vídeo normalmente fica muito longo e venha comigo até o final, pessoal. Esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fontes Cooler Master MWE White V2, disponível nas potências de 450 a 750 watts. Elas contam com selo 80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze, topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras, circuito LLC 12 volts dedicado e cabo de força no padrão brasileiro, garantia nacional de 3 anos. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Vamos começar com os testes de CPU. Feature Mark, 3D Mark, Time Spy, DirectX 12, CPU Score, onde nós vemos as barras amarelas, claro, os outros CPUs e as barras escuras indicando o 1600 e ele mesmo em overclock. Normalmente eu não trago testes em overclock, mas considerando que nós estamos num momento delicado do mercado, né, dólares explodindo, tudo ficando muito caro, eu pensei, por que não fazer um teste também em over? Aqui no caso eu coloquei a 4.1 GHz, todos os núcleos, para ver até onde ele vai. Será que ele passa o 2600, que é um CPU mais caro que ele? Será que ele encosta no 3500X, no 3600 fazendo esse over? Nós vamos ver aqui. Então, aqui nós vemos que em relação ao seu concorrente na faixa de preço ali, que é o i3-9100F, ele ganha, né, porque ele tem mais núcleos e mais threads. Isso vai se repetir em praticamente todos os testes de processador. E em jogos as coisas começam a se inverter. Vocês vão ver que o i3 ganha do 1600AF, mesmo em overclock. Ele entrega mais quadros, porém, o porém vocês vão ver só lá no final. Então, em relação ao teste de overclock, quando a gente fez o over para 4.1 GHz, 1.44 volts, ele ultrapassou o Ryzen 5 2600, ultrapassou o 9600K, ficando mais próximo em relação ao Ryzen 5 3600. Vamos partir aqui para o próximo teste em After Effects CC 2019, uma renderização 3D em Full HD, onde nós vemos que o i7-8700K apresentou o melhor resultado, mesmo sendo aí um CPU da 8ª geração. O software é bem otimizado e o CPU é excelente. O 8700K é um CPU muito rápido, porém é um CPU que ficou muito caro e agora já está sendo substituído. A Intel acabou de lançar a 10ª geração. Eu vou falar sobre isso muito em breve aqui no canal, num resumão. Então nós temos na parte de cima 8700K, na parte de baixo o Ryzen 5 1600. E vocês vão observar que em todos os testes o 1600AF trouxe uma melhoria em relação ao 1600 original. E essa melhoria é grátis. Afinal, o 1600AF chegou no mesmo preço do 1600 aqui no mercado. Por isso que é bem interessante, por isso que muitas pessoas estão falando do Ryzen 5 1600AF. Ele em overclock, mais uma vez, ultrapassou a performance do 2600. E claro, aqui são poucos segundos de diferença, né? Por exemplo, de 26 minutos para 27 minutos, é 1 minuto. Não faz tanta diferença.
Mas para alguém que vai trabalhar com um render ultra pesado, que vai demorar 10, 20, 30 horas, cada minuto a mais faz diferença na conta final. O cara consegue terminar antes um render para ganhar mais dinheiro mais rápido, né? Então, um Core i7 entregando 20 minutos e um Core i3 entregando 31 minutos, poxa, para um certo público pode ser relevante. Para quem faz uma renderização por semana, né, dá para usar o pior CPU. Enfim, partindo agora aqui para o AIDA64 Benchmark. Esse aqui é um teste que ele é mais sintético, para a gente ver os dados, porque mesmo que um CPU tenha informações menores na escrita e leitura, ele pode ser mais rápido. É o caso dos Ryzen de terceira geração, que ele apresenta uma escrita e uma leitura até menor em relação aos Ryzen de primeira geração, mas eles contam com bastante memória cache L3, isso compensa essa questão. Então, isso aqui é apenas para vocês conferirem como é a performance com uma RAM 3000 MHz. E agora o teste de latência, e esse é um ponto interessante porque essa foi uma das melhorias que a versão AF trouxe em relação à versão AE, a versão antiga. Ela trouxe o Zen Plus e melhorias no cache. Nós vemos que a versão 1600 entrega ali uma latência de 77, a AF 75 e quando a gente fez o overclock 71, ultrapassando a latência do 2600. Lembrando que aqui, quanto menor, melhor. Quando a gente faz overclock no CPU, as coisas são processadas mais rápido, inclusive os caches também. Isso acaba acelerando aí a nossa operação, ok? Partindo agora para o teste no Blender, que é mais um software aí de criação, de modelagem, né? Eu fiz um teste na Classroom, que é uma demo grátis disponível no site do Blender, onde nós temos o 1600 AF terminando o teste em 21 minutos, ultrapassando a performance do 1600 original, 23 minutos, é um ganho de desempenho interessante. Quando a gente fez o overclock, mais uma vez ele ultrapassou a performance do Ryzen 5 do Ryzen 5 2600 e encostou na performance do 8700K. O pior resultado ficou com 9100F, porque é um software que usa bem núcleos e threads, tudo que você tem ele vai utilizar. E aqui nós estamos falando de um Core i3 que tem 4 núcleos e 4 threads, contra um Ryzen 5 que tem 6 núcleos e 12 threads. Na parte de cima, o 3600X, terminando em 16 minutos. Partindo agora para o Cinebench R20, um software que muitos de vocês conhecem, sempre fazem os testes aí por conta própria. Esse aqui é um benchmark para o cinema 4D, ele não é simplesmente um software para você ver pontinhos, o meu CPU dá mais pontos que o seu. Não, ele é um benchmark para uma aplicação importante da indústria. Nós vemos aqui o 1600 AF entregando uma performance multicore já maior que o 1600 mesmo em estoque, tá? A performance single core ficou ali um pouquinho abaixo, mas é coisa menos de 1%. Isso varia de rodada para rodada. Você roda uma, duas, três vezes, dá um pouquinho a mais, dá um pouquinho a menos. Então o single core dele é sim melhor em relação ao 1600. Isso aqui é uma variação de rodada. Quando a gente fez o overclock, ele ultrapassou novamente o 2600, entregando 418 pontos no single core e 3146 no multicore a 4.1 GHz. O seu concorrente em preço 9100F ficou ali na casa dos 1642, porque é um CPU que tem menos núcleos, tá? O 9400F também fica ali brigando e oferece bem mais desempenho em relação ao i3. Vocês vão ver em todos os testes isso, o i5 está sempre ali dando um bom gás, porque é um CPU de 6 núcleos. Agora, a próxima geração, o i5 é de 6 núcleos e 12 threads. Eu ainda não tenho esses CPUs. Quando esses CPUs chegarem, eu vou trazer os benchmarks aqui, comparando com o 1600 AF, com os i5 e i3 da nona e da oitava geração que eu tenho aqui, ok? Inclusive com os próximos Ryzen 3. Esses eu já recebi. Logo eu vou trazer o teste, não posso falar ainda quando isso vai acontecer e nem dar mais informações, mas muito em breve, Ryzen 3 3100 e 3300X aqui no canal Paper Hard, então se inscreva para ficar ligados aí. Agora nós temos um teste aqui que... Corona Benchmark, cara. Eu sei que o nome é estranho, mas é esse mesmo. Ele é um renderizador para 3ds Max e também para o cinema 4D, tá? Brincadeiras à parte. Então nós temos aqui um teste onde o 9100F ficou lá na parte de baixo, terminando em 5 minutos. O 1600 AF, seu concorrente, terminou aí menos da metade, 2 minutos e 58 segundos. Em overclock, ultrapassou a performance do 2600. É interessante mencionar que mesmo em estoque, o 1600 AF sempre fica muito colado no 2600, e por isso que a gente fala que ele tem um excelente custo-benefício, porque você está basicamente levando
quase um 2600 por menos. É um CPU que você está achando aí por 500 e pouco nas lojas, só vende na Kabum, na verdade, é só lá mesmo que tem, não tem outras lojas. E lá sempre está fazendo promoção. Eu paguei 569, hoje na data de 2 de maio está 599. E o preço vai oscilando, agora com o dólar disparando, é bem capaz o preço de subir e não voltar mais. Então quem quiser comprar, aproveite quanto pode. Tá? A parte de cima, 8700K. Passando agora para o PASMark, que é um benchmark para uso geral no CPU Score, aonde nós vemos na parte de baixo o 9100F, seguido pelo 9400F, o 1600 um pouquinho acima do 9400F, tá? A versão F levando a vantagem em relação à antiga versão, e o overclock passando o 9600K e o 2600 e chegando mais perto do 8700K, ok? FeatureMark PCMark 10, esse aqui é um benchmark bastante interessante, porque ele calcula a produtividade, o uso essencial aí do cotidiano, Excel, Skype, esse tipo de coisa. Onde nós vemos que a versão AF entregou um desempenho bem interessante em relação ao 1600 e o overclock passou o 9100F, olha só, o 9100F está até mesmo acima do 2600, cara, para você ver que não são só núcleos que contam. A arquitetura e a otimização para o CPU conta bastante. Isso é um fato. Os Ryzen chegaram em 2017. A arquitetura Core está há muito mais tempo no mercado, então os softwares são bem otimizados para essa arquitetura e a tendência é que o mesmo ocorra com os Ryzen. É o que nós temos visto nesses últimos anos, né? As coisas têm melhorado em performance. Na parte de cima nós temos ali o 3600X. Passando agora aqui para uma renderização no Vegas 16, ali está o preset utilizado. Na parte de baixo 9100F, seguido pelo 3500X. Vocês vão observar ali que o 8700K ficou na parte de cima e seguido de perto pelo 9600K, que tem 6 núcleos e 6 threads. Veja que o CPU Intel, mesmo tendo menos threads, conseguiu ficar superior em relação ao 3600X, embora foi um empate técnico, né, praticamente igual. 1600AF, mais uma vez, aquela mesma escada de performance. Quando a gente fez o overclock, passou até o 3600, tipo, what? Pois é, cara. Passou o 9400F, embora ali ficou também bem parecido, não é, a gente não pode falar assim, nossa, venceu o 3600, não, muito parecido, ok? Passando aqui para o teste do VeraCrypt, onde nós mensuramos aí uma criptografia em AES, 1 GB, em gigabytes por segundo, aonde o 3600X entregou 11.3 GB, na parte de baixo o Core i3 9100F 3.5, 1600AF entregou uma melhora em relação ao 1600 e o overclock, mais uma vez, o mesmo se repetiu, ultrapassando 2600. VRAY SketchUp Benchmark, aonde a Vegeta Super é o resultado mais rápido, afinal renderizar com uma placa de vídeo é uma coisa muito boa, você pode fazer isso no Vegas, você pode fazer isso em outros softwares também, After Effects, enfim. E aqui nós temos, mais uma vez, mesma escala de performance lá na parte de baixo, 9100F, sem surpresas. E por fim aqui, W-Prime Benchmark, é um teste sintético apenas para comparação mesmo, aonde quanto menor, melhor, estamos falando de segundos. Mais uma vez, quando a gente fez o overclock no 1100AF, ele ultrapassou a performance do 2600, em estoque ele ficou superior ao 1600 antigo, superior ao 9400F, superior ao 9100F, e aí você pode observar todos os dados aí, e chega de teste de CPU, chega de testes de produtividade. Agora nós vamos para os jogos, que é o que muitos de vocês querem ver por aqui. Eu fiz uma limpeza na minha lista de jogos, tirando alguns jogos muito antigos, por exemplo, Mass Effect Andromeda, poucas pessoas têm interesse, eu tirei. Project Cars 2 eu tirei também o Rainbow Six Siege, que é um benchmark, ele não estava refletindo muito a realidade, e é um jogo também bastante leve, tirei. Watch Dogs 2, 2016, tirei, tá? A gente vai focar em jogos mais novos, embora eu ainda deixei alguns jogos mais antigos. Assassin's Creed Odyssey rodando ali no benchmark, no preset high, né, no alto. E aqui vocês de repente poderiam me perguntar, Lucas, por que você não colocou no low, né, para ter aí 200 FPS, pra gente ver muito gargalo? Porque não faz sentido, é um jogo de campanha. Eu não vou colocar uma Vegeta Super no low só para mostrar uma diferença de CPU que na prática, na vida real, ninguém vai fazer. Quem vai comprar uma placa dessa, abrir o Assassin's Creed e falar, vou pôr no low? Não faz sentido, né? Então vamos lá. Nós vemos ali o 9100F,
ficando bons FPS abaixo do 1600 AF em estoque. Quando ele fez o overclock, nós ultrapassamos a performance do 2600 tanto na mínima quanto na média. Inclusive a mínima dele ficou até melhor que o 3500X da terceira geração. Na parte de cima, 8700K, 3600X e o 9400F, 9600K também, ok? Agora aqui o teste em 1440p, e sempre que a gente sobe a resolução, mantendo a mesma qualidade gráfica, vai haver uma carga maior na placa de vídeo. Consequentemente, a taxa de quadros vai cair, consequentemente, a utilização, a carga em cima do processador também cai. Então quando a gente sobe a resolução, vai afunilando. Os resultados vão ficando muito parecidos. Então nós vemos ali o teste em overclock, por exemplo, do 1100 AF, já não traz tanta diferença em relação ao teste em estoque, tá? E, enfim, aí tem todos os resultados, vocês podem conferir, ok? Partindo aqui agora para o Battlefield 5, modo single player, que é uma forma fácil de comparar, no multiplayer seria quase impossível, rodando em Ultra DirectX 11, aonde surpreendentemente o Core i3 ficou na frente, na média, né? Pouca coisa, mas ficou. A mínima, porém, ficou abaixo. Eu poderia considerar sim que o 1600 AF teve um melhor resultado que o i3, porque a média é quase igual, a mínima melhorou um pouco, mas tudo bem, tá aqui os resultados ordenados pela média. Em relação ao 1600 original, ele ganhou uma boa performance na mínima, isso é importante para quem pretende rodar com alta taxa de quadros, mas é fato que nesses jogos multiplayer, os CPUs Intel ou os Ryzen de terceira geração se dão melhor. Olha o 9400F lá em cima, 142 frames. Olha o 3600, 141 frames. Interessante, né? Em 1440p, aquilo que eu falei para vocês, as coisas vão se afunilando, né? O 1600AF em overclock chega a ter o mesmo desempenho de um 3600. Olha só que interessante, cara. O 3600 custa muito mais que o 1600AF, né? E o 9400F, inclusive o 9100F deu uma disparada lá em cima, entregou 115 de média, mas a mínima ainda ficou para baixo, porque nesses jogos o i3 fica em 100%. E é isso que eu falei para vocês que eu iria comentar no final. Vocês vão ver lá no final que, no geral, o i3 acaba ficando na frente. Porém, o uso de processador normalmente está em 100%, não tem folga nenhuma. Qualquer peidinho a mais no sistema operacional, um antivírus fazendo alguma coisa, um Windows Update fazendo alguma coisa, sei lá, você está com um navegador, Skype, Discord aberto, CPU em 100%, não é legal. Traz problemas, causa problemas, tá bom? Aí é uma coisa para vocês avaliarem. Quem aí tem um CPU que fica 100% e fica travando a sua máquina? Comenta aqui embaixo, vocês vão ver o feedback dos próprios usuários. Mas enfim, então, tá aqui os resultados. Partindo aqui agora para o CSGO, eu mantive esse jogo porque é extremamente popular, né? Nós vemos aí, as mínimas elas ficam muito baixas porque é o momento que ele passa por um monte de smoke. Esse aqui é o mapa FPS benchmark lá, né? Mas desconsidere as mínimas, vamos focar nas médias. Nós vemos que o 1600AF melhorou em relação ao 1600 e o overclock passou 2600, mas o 9100F em estoque, ele nem faz overclock, alcança uma média maior, embora, né, já está acima dos 300 FPS a partir do 1600AF. Lá na parte de cima, a gente vê que o 9600K acaba ficando um pouco melhor que o 8700K. Por que isso acontece, Lucas? Porque esse aqui é um jogo feito uma engine antiga, eles usam DirectX 9 ainda. Então, tem jogos que não conseguem trabalhar muito bem com o recurso de hyperthreading. Então, se você tem 6 núcleos, às vezes com uma frequência maior, você acaba entregando mais desempenho do que 6/12. Tanto é que o 9700K de 8 núcleos, que eu infelizmente não tenho, acaba ficando bem acima ali dos resultados, tá? Porque tem 8 núcleos e 8 threads. Lógico, é um recurso que você pode ir lá no i7 e desabilitar se você quiser, né? Desabilita pela BIOS. E aqui está o teste em 1440p, sem surpresas, fica praticamente a mesma escala de performance e muito parecido a partir do i3 até o i5 você tem resultados muito similares, tá bom? É um jogo bem levinho, coloquei aqui porque realmente muitas pessoas ainda usam. Far Cry no Down, no benchmark, rodando ali no Ultra, gráficos muito bonitos. A gente percebe que nesses jogos os CPUs Intel sempre se dão melhor, cara. Isso a gente vê há muito tempo, embora os Ryzen de terceira geração melhoraram claramente. Observe ali, ó, 1600, 73 FPS de média, 3600, 98 de média, melhorou bem. Para quem quer rodar uma alta taxa de quadros, para quem vai rodar 60,
Todos os CPUs estão te entregando isso. Apesar das mínimas ali do 1600 AF para baixo, não está cravado em 60. E esse é um ponto importante que eu sempre levanto aqui nos meus comparativos. Esse tipo de teste é relevante para quem quer rodar em altas taxas de quadros, mas a pessoa que quer jogar 60, tanto faz. Os CPUs estão entregando isso. Você pode pegar simplesmente o mais barato, habilitar o V-Sync, ou o Fast Sync, ou pelo Riva Turn, ou travar pelo próprio jogo, rodar 60 fixo sem problema nenhum, tá? Ou até 30, dependendo do seu foco, tá usando um controle, dá para usar também, né? Enfim, então, o teste overclock ficou ali um pouquinho melhor e cravou a mínima em 61. Em 1040p, nós vemos ali, curiosamente, a mínima do 1600 AF chegou a ficar até um pouquinho maior que em Full HD, provavelmente alguma relação entre os draw calls, a menor quantidade de uso de CPU acabou aliviando um pouquinho nesse ponto, mas é uma diferença muito pequena também, não entra aqui em consideração. Na parte de cima, novamente, todos os CPUs Intel, o i5 900K com uma mínima melhor ali que o i5 9400F e que o i3 900F. Partindo aqui agora para o GTA V Benchmark, rodando no Ultra, MSA2X, é um jogo também muito antigo, de 2015 nos PCs, mas é um jogo que ainda é muito popular na Steam, bastante jogado, especialmente por conta do multiplayer. Nós vemos ali na parte de cima o 8700K, seguido pelo 9600K, na parte de baixo 1600. Com 1600 AF nós tivemos uma melhoria interessante na mínima, uma melhoria interessante na média. Em overclock, mais uma vez, ele acabou ultrapassando a performance do 2600, encostando no 9100F com a vantagem de ter mais folga. Embora esse jogo não é tão pesado para o 9100F, mesmo tendo apenas 4 núcleos. Aqui nós temos também a performance em 1440p, onde os resultados ficam ali muito parecidos. No caso, o 1600F teve até uma mínima 1 FPS menor que o 1600 normal, mas isso é uma variação de rodada por rodada. No geral, ele ficou melhor, a gente pode ver pela média, tá? Metro Exodus, um jogo de 2019, ali em Moscou, no comecinho do jogo, rodando em Ultra, com Physics Tessellation e Hairworks desligados, são coisas que pesam muito. Nós vemos ali na parte de cima 156 frames na média do 8700K, enquanto que o 1600 está entregando na parte de baixo 111 na média. Novamente, para o cara que quer jogar 60, qualquer CPU serve. Dá para você pegar simplesmente o mais barato para fazer isso, né? Ah, Lucas, eu tenho um monitor 144 Hz e mesmo nos jogos de campanha eu tenho uma placa muito forte, eu quero jogar por algum motivo com uma placa dessa em Full HD. Eu tenho aqui essa oportunidade e você pega ali o CPU mais rápido para fazer isso. Mas para quem joga em Full HD 60, independente da placa, essa aqui é uma placa mais rápida para a gente poder ver essa questão do gargalo, essas diferenças. Mas para o cara que vai usar uma placa mais fraca, uma 1660, enfim, normalmente o cara vai rodar em Full HD mesmo, no alto, no ultra. Qualquer CPU desse vai te entregar 60 quadros, ok? Partindo aqui para o teste em 1040p, as coisas começam a ficar muito parecidas, porque aumentou a carga na placa, diminuiu a carga no CPU. Se a gente coloca em 4K, fica quase tudo igual, tá bom? Red Dead Redemption 2, esse aqui é um jogo que eu não tinha trazido nos outros benchmarks de CPU, porque ele chegou recentemente, né? Nós vemos aí um jogo onde o i3 acaba tendo dificuldades na mínima, porque é um jogo muito pesado, eu passo ali em São Denis, então ele fica em 100% de utilização, 52 de mínima contra 68 de mínima do 1600. A versão AF entregou um pequeno salto de desempenho e o overclock também um pequeno salto de desempenho. E na parte de cima os i7 e i5. O 3600 ficou empatado tecnicamente com o 3600X, ok? Aqui nós temos também o teste em 1040p, as coisas começam a se afunilar, nós temos vários resultados exatamente iguais ali na parte do meio. O 9100F entregou uma melhora em relação ao teste em Full HD, novamente aquele ponto que eu falei para vocês, acabou aliviando o processador, porque tem menos quadros para serem processados, e ele conseguiu entregar uma experiência melhor, uma mínima melhor. Isso é bem interessante. Lucas, como que a gente sobe a resolução e o FPS mínimo melhorou? Menor carga no processador. Quando o CPU está gargalado em 100%, ele entrega mínimas piores. Quando a gente aliviou, ele entrega mínimas melhores. Interessante isso, não é? Partindo aqui agora para o Resident Evil 3 Remake, outro jogo lançado recentemente, eu refiz todos os testes, tá tudo zerado aqui. Na parte de cima, 9600K, 6 núcleos, 6 threads. É um jogo que rodou bem nas 6 threads, sem o recurso de multithreading.
mas ele ficou muito parecido com o 8700K, com o 9400F, ó, do i3 até o i5 ficou praticamente tudo igual. Não tem muita diferença, porque todos estão rodando a mais de 140 quadros, todos. Então qualquer um vai te atender perfeitamente. A mesma coisa em 1440p, todos os CPUs estão entregando mais de 106 quadros. Para quem vai rodar 60 não faz diferença nenhuma, tá? Shadow of the Tomb Raider no benchmark, o Core i3, mais uma vez, teve uma diferença ressaltada em relação aos outros CPUs, porque ele ficou em 100% uma boa parte do tempo. É um jogo pesado, apesar de ser de campanha, o cenário não é tão aberto, é um jogo exigente. Ele teve uma média boa, 100, mas uma mínima ali um pouco mais reduzida. Se você vai rodar 60, você vai proporcionar folga para o processador, ele fica ok, tá bom? Mas de qualquer forma, houve uma boa diferença em relação ao 1600AF, mesmo em relação ao 1600 original, e o overclock ele ultrapassou a performance do 2600. O 13500X teve uma mínima pior que o 1600AF. Olha aí que interessante, as 12 threads nesse caso fizeram diferença em relação, mesmo ao Ryzen da terceira geração. E aí vem aquela curiosidade, Lucas, será que o 3300X, que tem 4 núcleos e 8 threads, será que ele vai ficar bom aqui nesses jogos? Nós vamos descobrir isso muito em breve, pessoal. Os testes aqui em 1440p, o i3 acabou ficando com a mesma mínima do teste em Full HD, 1600 na frente, 1600AF na frente, e aqui no caso, curiosamente, né, o 1600AF acabou ficando um pouquinho à frente do 3600 e do 3600X, mas isso é uma variação de rodada para rodada também, é uma diferença pequena, não muito grande. E na parte de cima, o i7 empatado com vários outros CPUs, tá bom? The Division 2, no benchmark, rodando em Ultra DirectX 11. Esse foi um jogo que o i3 também ficou em 100% uma boa parte do tempo. Apesar disso, ele conseguiu ter uma mínima e uma média razoáveis, sem grandes problemas. Nós vemos ali que houve uma boa melhora em relação à versão 1600 antiga, ali de 8 FPS na mínima, o que acabou cravando acima dos 60, em overclock um pouco a mais ainda, deixando ele mais próximo do 13500X, que queira ou não, é um CPU mais caro, ok? The Division 2 agora aqui em 1440p, os resultados similares, 9100F acabou tendo uma mínima ali um pouco inferior em relação ao 1600F, e as médias muito parecidas desde o 1600 até o 9400. Mais uma vez o cara vai rodar 60, ele tem CPUs aqui com boas condições para fazer isso, tá bom? The Witcher 3, nosso último teste, já foram 34 gráficos, cara, é gráfico pra caramba, eu não aguento mais ver gráfico na minha frente. Witcher 3 Novigrad Ultra com Hairworks no low, que deixa o efeito muito bonito ainda assim. Nós temos ali na parte do centro dos testes o 3500X, que teve uma mínima um pouco menor em relação ao 1100AF quando a gente fez o overclock, e mesmo o resultado em estoque do 1100AF ficou superior ao 9100F. Até o 1100 original lá de 2007 também ficou superior na mínima em relação ao 9100F. Na parte de cima, o nosso poderoso 8700K, não é à toa que eu uso ele para fazer os benchmarks de placas de vídeo aqui no canal. Realmente é um CPU muito bom, mas é um CPU muito caro, né? Enfim, e aqui está o teste em 1440p, fica claro a diferença, né? O 9100F ainda teve uma mínima um pouco menor que o 1100AF, mas as médias começam a ficar muito parecidas. A gente põe um 4K aqui e fica quase tudo igual. E chegamos ao final do nosso vídeo. Eu vou fazer uma pequena pausa porque minha bateria está prestes a acabar, então eu já volto. Ok, voltando aqui então, chegamos ao final desse breve vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações aqui apresentadas. Foram dias intensos de testes para acabar tudo e entregar para vocês. Performance relativa, esse é um dos gráficos mais importantes que eu tenho aqui no canal, porque eu pego a média dos 11 jogos e calculo a diferença entre os processadores, o que eles entregaram em relação a outros. No meio do teste eu coloquei o 13500X com uma performance 100%, e a partir dele nós vemos aqui que o 9100F entregou cerca ali de 7,4% a menos, né? É uma diferença pequena, e o 9100F conseguiu ficar superior em relação ao 1600AF, e uma boa diferença ali na casa dos 10% aproximadamente, 10,6%. Caramba, cara, surpreendente, né? O i3 de 4 núcleos e 4 threads, 10% superior ao 1600AF. Quando a gente fez o overclock, essa diferença diminuiu, mas ainda existe. E o 9100F também ficou superior em relação ao 2600. Acho que muitas pessoas não esperavam isso daqui.
Ali na parte de cima nós temos o 8700K, o soberano, acima do 9600K. O 3600X empatado tecnicamente com o 9400F, que ficou acima do 3600 por uma pequena vantagem. Tem teste que o 3600 ganha, tem teste que o 9400F ganha, acaba ficando essa diferença aí, ok? E agora o nosso teste em 1440p, finalizando os nossos 37 gráficos. Em 1440p é aquilo que eu expliquei para vocês. As coisas vão diminuindo, vai havendo uma folga maior nos CPUs, então nós vemos diferenças bem menores. Então o 9100F acaba tendo uma diferença ali de 7% em relação ao 1100AF. Quando a gente fez o overclock, que é uma característica desses CPUs Ryzen, a diferença ficou ali na casa dos 3% apenas, ok? E observe que há uma diferença legal em relação ao 1600 original, né? Aqui no teste em Full HD, houve ali uma diferença de cerca de 8%, em 1440p uma diferença de cerca de 6%. É uma melhoria grátis, porque o CPU se manteve no mesmo preço, uma coisa muito bem-vinda. Enfim, pessoal, então, chegamos ao final do vídeo. Agora, qual é a minha conclusão? Qual é o melhor CPU desses aqui? Nós temos categorias diferentes de performance. Para quem quer o melhor absoluto, com certeza é o 8700K ou, na falta dele, o 9600K. Eles entregaram a maior taxa de quadros para quem se importa com isso. Ah, Lucas, eu quero jogar 144, eu quero ter a melhor taxa de quadros possível. 9600K, 8600K, os Ryzen 3600X, 3600, Ryzen 7 também te entregam altas taxas de quadros. Qual é a vantagem do Ryzen hoje? Margem, folga no processador. Então te permite, ao mesmo tempo que você joga uma alta taxa de quadros, fazer uma stream, fazer várias coisas de fundo, porque o CPU tem 12 threads. Isso alivia o processador, tá? E é comum ver em jogos multiplayer um i5 desse ficando em 100% de uso. Não tem margem para mais nada rodando no sistema operacional, tá bom? O i3 é a mesma coisa. Apesar dele ficar acima do 1600AF, isso é muito importante, porque nem sempre o número exato vai refletir o melhor processador. O i3 é um bom processador? Sim, é um bom processador. Eu já trouxe testes aqui no canal, gameplays com ele. Porém, ele é um CPU que está bastante limitado. Ele tem apenas 4 threads. 4 threads. Em 2020, para jogos mais complexos, isso é pouco. E agora vocês vão ver algumas cenas que eu vou mostrar para vocês. Vários dos testes que eu fiz, o i3 estava em 100%. No Battlefield, no The Division, Witcher 3, enfim, Shadow of the Tomb Raider, vários dos jogos em 100%, sem margem nenhuma. Para um usuário que quer um desempenho, um FPS maior que o 1600AF, ele é uma opção, porém ele não te dá uma margem para isso. Eu iria sugerir, caso você queira partir para Intel, pegar um 9400F. Aí sim, ele entrega um desempenho até um pouco superior em relação aos Ryzen 5, mas agora ele vai ter 6 threads, pelo menos, vai ter mais, 6 números, 6 threads. Então, qual é a vantagem, qual é o grande diferencial do 1600AF? É a longevidade. Você tem um CPU de 12 threads, 3 vezes mais threads que o 9100F. 3 vezes, isso é muita coisa. Então, o cara consegue fazer mais coisas na máquina, jogando, de repente fazendo uma stream, tem margem para isso. Apesar de perder um pouco em quantidade máxima de quadros, ele é um CPU que tem mais margem, tem mais folga e plataforma com socket que está sendo atualizado ainda, o M4. O cara cansou do 1600AF, coloca um 3700X, um 3600, que é um CPU que entrega mais desempenho, o mesmo socket. Ah, vai sair a 4ª geração dos Ryzen, mesmo socket. Ao menos é o que a gente espera da AMD, né? A promessa de manter foi até 2020. Então tudo indica que as próximas placas continuarão no AM4. A longevidade é um ponto bastante positivo. E agora, a própria Intel já matou o 9100F, o 9400F, entrou a 10ª geração. O i3 agora tem 8 threads, resolveu esse problema do i3 antigo, né? Desse i3 de 9ª geração, porque vai ter mais margem nele. A Intel reconhece que ele precisa de margem. O i5 é a mesma coisa, 6/6 hoje. O próximo i5 é 6 núcleos, 12 threads. A Intel reconhece que esse 5 precisa ter mais threads para competir contra 3600 e os próximos 4600, 4600X. Certo? Então, na minha humilde opinião, hoje o 1600AF é a escolha ideal. No preço que ele aparece, 500 e pouco, eu paguei 569 nele. O CPU que você tem uma facilidade de upgrade, é desbloqueado para overclock e tem uma boa performance em relação ao 1600 original, um CPU que tem margem bem interessante.
para rodar uma taxa de quadros em 60, é o CPU que eu indico para vocês. Lucas, eu quero rodar 144. Parte para Intel, i5 e 7, parte para Ryzen de terceira geração, 3600 para cima, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Caso você queira comprar algum hardware na Terabyte Shop, a loja parceira do canal, um PC Gamer, alguma coisa, clique no primeiro link da descrição, assim você estará ajudando o canal com uma pequena comissão. Isso me ajuda a continuar criando os conteúdos e continuar comprando coisas para trazer aqui para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.